Romanos, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Podem se assentar. Continuando, você com a Bíblia aberta. A casa do Senhor, durante muito tempo, foi colocado no coração dos servos que aqui era um pronto-socorro. O pronto-socorro de Deus é o ide e pregar o Evangelho. Aqueles que estão fora da casa do Senhor, aqueles que ainda não foram agraciados com a luz da palavra de Deus, aqueles que ainda caminham em trevas. Aqui na casa do Senhor é a escola do céu. Guarda isso no seu coração. A casa do Senhor é a escola do céu. E na escola nós levamos o quê? Livro, papel e caneta. Porque quando nós estamos sentados aprendendo, o nosso coração e o nosso espírito está se submetendo ao reino dos céus. Amém? No versículo 5 do capítulo 8 vai dizer assim, ó: porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. No versículo 16, vamos dizer assim, ó, não, no 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 22: porque sabemos que toda a criação geme e se está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. No 26: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos pular para o 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí nós vamos pular para o 34. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Finalmente vamos para o 37. Como está escrito, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Para complementar, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Como a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos mostra como devemos entender a vontade do Pai. Como que é maravilhoso, né? Outro dia eu estava meditando, quando o Senhor Jesus ia
ia falar a palavra, as pessoas se assentavam, assim como hoje vocês estão assentados. E eles paravam para ouvir. E diz que a fé, ela é renovada no ouvir da palavra de Deus. E nessa palavra que nós lemos hoje no livro de Romanos, nós estamos debaixo de uma campanha que diz que somos mais que vencedores. Mas hoje nós entendemos o porquê que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores porque o Senhor Jesus nos elegeu diante da sua graça. O amor do Senhor e a sua misericórdia nos alcançou na nossa mediocridade. Nós estávamos afastados de Deus, completamente abandonados da graça. Nós não sabíamos nem como orar. E ainda que hoje, nas nossas dores, nas nossas aflições, a gente não consiga orar, nós temos em nós o Espírito Santo. Daí eu vou fazer uma reflexão com o seu coração. Por quê? Eu queria que você fizesse essa pergunta. Por quê? Porque diante da primeira situação que vem confrontar a minha fé, eu primeiro olho para o problema. Porque diante da palavra de Deus, que diz que eu fui coroada como filha, como sacerdote, como embaixadora do seu reino, ainda assim eu me aflijo quando o problema vem me confrontar. Quando alguém me confronta, seja na minha casa, no meu trabalho, aonde eu for, eu não vou encontrar só pessoas que me amam. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi rejeitado. Então, por que o cristão, o servo do Senhor, teve tanto a rejeição? Coloque no seu coração: rejeição do mundo é glória para crente. Quando nós somos rejeitados por todo esse projeto satânico, por toda essa situação que o inferno colocou aqui na terra, é algo diferente que está na sua vida. É a luz do Deus Altíssimo que habita em você. Você não veio para agradar. Coloque no seu coração: a quem temerei se tudo posso em Deus que é minha fortaleza? O Senhor se fez presente no meio de nós. O Senhor poderia simplesmente dizer: ai, o homem esqueceu de mim. Eu criei o homem. Eu fiz planos e projetos. Eu desenvolvi um jardim maravilhoso. Eu dei a glória para o homem. E o homem me rejeitou. Ele poderia desistir de nós. Mas o Senhor não desiste. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia pelo nosso nome. Por que então que os filhos de Deus ainda não conhecem a sua identidade? Porque ainda estão vivendo como mendigos, porque ainda desejam vir para receber, quando você já recebeu do trono de Deus toda sorte de bênçãos, mediante ao Senhor Jesus. Você não era povo, assim como estava escrito no livro de Oséias: vai e casa com a prostituta, e tenha filhos com a prostituta. E a um dos filhos deu o nome de não meu povo. E a palavra de Deus diz que o que era não meu povo se tornou o meu povo. Nós somos esse povo. Nós que não tínhamos a marca da promessa de uma nação separada na terra. Porque na terra há uma nação escolhida. Por mais que não se goste de Israel, por mais que diga que os judeus negaram ao Senhor, há uma promessa para essa nação. E Deus não volta atrás com as suas promessas. Você vê os países do mundo, as nações do mundo, e eles têm um Deus que chamam de único Deus. Nem mesmo o Brasil.
Nós somos uma terra idólatra, cheia de deuses, de idolatria. Mas a nação de Israel é chamada do Deus de Israel. E o Senhor separou outra nação nessa terra, a sua igreja. Você é uma nação escolhida, povo santo, separado, ungido, guardado. Porque tem tanto medo. O Senhor Jesus disse: eu vou tirar a paz que o mundo oferece, e eu vou entregar a minha paz, a paz que excede o entendimento. Está passando pela prova? É ferramenta. Não há situação na sua vida que não seja para a glória de Deus. Mesmo aquela doença grave, mesmo aquela porta fechada, Deus está agindo no seu caráter. Não é no vizinho, não é no problema que está te afligindo, é em você. Porque hoje o mundo, quando olha para você, ele lê o reino dos céus. Ninguém mais te vê pelo teu nome. E quando falam mal de você, falam: não é o fulano que é crente. É ou não é? Você fala: meu Deus, mas não foi a tua casa que está fazendo isso, fui eu que errei. Mas ninguém vai falar: fulano errou. Vai falar: fulano diz que é servo do Senhor e fez tal coisa. É ou não é? Nós estamos numa situação diferente e precisamos enxergar quem somos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Filho não é aquele que é filho mimado. Não é o filho que o papai coloca no colo e fala: ai, coitadinho do meu filho, que falaram mal dele. Coitadinho da minha filha, que não sabe como se defender. O nosso pai diz: eu açoito todos aqueles que recebo como filhos. Tudo que você passa é ferramenta. O que é? Tudo que você passa é ferramenta. Aquela situação que você está vivendo e tem causado para você dor e sofrimento, essa situação vai te levantar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E um dia, quando alguém se aproximar de você, você tem ferramentas para tratar desta alma. Eu não posso falar do que não conheço. Aí você diz: por que no meu casamento é tanta luta? Por que eu passo tanto problema com minha esposa, com meu marido? Porque há pessoas que vão se aproximar de você lá na frente, e você vai saber que o Deus que você serve te ungiu e te separou e te preparou para a guerra, e você foi mais que vencedor e passou pela prova e deu glórias a Deus. É de luta em luta e de vitória em vitória que o seu caráter está sendo forjado. Mas não pode se esquecer quem eu sou. Quem eu sou. Sempre faça essa questão dentro do seu coração. Se questione: quem eu sou? Um filho ouve a voz do pai e nem sempre vai ouvir o que quer ouvir. Muitas vezes o pai vai chegar para você e vai falar: filha, por que você falou tal coisa? Não era para ter aberto a boca? Para que você foi falar? Nós precisamos aprender a estar sujeito à voz do Senhor. Ele fala, Deus fala. O mundo não ouve a voz de Deus, mas os filhos ouvem a voz de Deus. E você está se perguntando agora:
Eu ouço a voz de Deus. E eu te faço a pergunta: quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já ouviu a voz do Senhor? Porque o Senhor diz: as minhas ovelhas me reconhecem pela minha voz. Consegue entender como que Satanás manipula nossa mente para nos fazer enganar, para nos fazer acreditar que somos pequenos demais, que não temos valor neste mundo, que não merecemos receber de Deus aquilo que temos pedido a Deus. Mas uma das artimanhas dele é manipular a palavra, é transformar promessa em maldição. Balaão tinha uma promessa na mão dele. Balaão era profeta de Deus. Quantos querem ser profetas de Deus? Quantos querem ter boca para falar em nome de Deus? Quantos pedem? Mas é Deus quem dá. E muitos que recebem, jogam fora. Sabe por quê? Porque ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, dá voz a Satanás, que fica no teu ouvido dizendo que você não merece estar na presença de Deus, e te faz ter espírito de mendigo. Confesse a si mesmo. Quantas vezes você vem sedento à casa do Senhor em busca de milagres? Mas vou lembrar, lembra aquela multidão, quando Jesus passava pelas cidades, corriam atrás de Jesus, eles queriam apenas milagres. Mas quando Jesus foi para a cruz, cadê aquele povo? Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus nos ensina o que é ter intimidade e o que é ser filho. Jesus nos ensina que nós éramos separados de Deus. Éramos. Mas Ele vai falar: vai para o teu quarto, fecha a porta, é em silêncio, é lá no teu quarto, aonde ninguém te vê. Fala com o Pai, e Ele te ensina a chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Esse é o nosso Jesus, que quebra maldições, que quebra grilhões. O homem havia se separado de Deus. Para ouvir a voz de Deus, precisava ouvir a voz dos profetas. Amém. Deus te abençoe. Perdão. Aquela fase que fica aquela corizazinha. Obrigada. Deus abençoe. Nós tínhamos um abismo que nos separava de Deus. Era um abismo. Era terrível. Diz que de Malaquias a Mateus há um silêncio de 400 anos. Você já imaginou? O homem sedento para ouvir Deus, e não havia uma voz profética que dissesse: vá por esse caminho. Deus manda dizer: foge daqui. Deus fala, adverte, exorta. Silêncio. Silêncio. Quando você passa por um período em que você tem orado e o silêncio chega na tua porta, você se desespera. Imagina 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Aí o Senhor envia seu unigênito, e Ele vem agora abrir uma porta que ninguém tinha chave para abrir. A palavra de Deus diz nas cartas em Apocalipse: eis aquele que tem a chave de Davi. A porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Jesus abriu a porta da eternidade para mim e para
dono dessa porta, só Jesus Cristo. E quando essa porta foi aberta, foi quebrado o grilhão da separação, foi quebrado o abismo, esse abismo que te separava de Deus, que precisava da boca do homem. Hoje você vai para o teu quarto e fala: Pai, meu dia foi terrível, eu preciso da tua mão sobre a minha vida, eu preciso que o Senhor trabalhe nessa situação. E também ter a gratidão de dizer: Pai, obrigada por esse dia, eu tenho gratidão pelo Senhor, porque na minha mesa é farta, eu tenho o que comer, meu Deus, eu tenho uma cama para deitar, um travesseiro para abrigar a minha cabeça. Essa gratidão que falta ao povo de Deus. O povo de Deus não tem mais gratidão no coração, porque quando recebe, dá glória a Deus, e quando não recebe, não quer nem vir na casa do Senhor. Já começa chegando na casa do Senhor reclamando. Reclama porque o irmão esbarrou e não deu oi. Reclama porque o irmão não falou nada. Reclama porque o pastor não falou a palavra que queria ouvir. Reclama. Mas o que você veio oferecer na casa do Senhor? Porque Jesus, aquele que o recebe, já abriu a porta, já derramou sobre a tua vida toda a sorte de bênção. Mas Satanás tem cegado os teus olhos, tem cegado o entendimento. Então é mais fácil eu olhar para o problema. E quando eu olho para o problema e eu dou valor ao problema, ele se torna um Deus. E aonde que está o trono do meu Deus? A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedora, que não tem o abismo, nem a profundidade, nem a altura, que pode me separar do amor de Deus sobre a minha vida. Jesus diz: aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. As pessoas estão olhando para você. O que sai da sua boca? Se a boca sai, o teu coração está cheio, o que tem saído da tua boca? A responsabilidade de servir a Deus é algo muito grande. Nós não viemos para esse tempo para sermos só ouvintes. Quando nós estamos aqui aprendendo, recebendo, é para dar. É para dar. E todo aquele que dá, recebe. Lembra da viúva? A viúva de Serepta. Aquela mulher estava preparando o pão para ela e o filho morrer. Não tinha mais nada na casa deles, apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Mas o profeta de Deus chegou. Mas a gente não está falando de um lugar que acreditava no Deus de Israel. Nós estávamos falando de Serepta de Sidom, na terra da rainha dos céus, de Astarote, na terra de Balaão, no centro, no epicentro do pecado. Nós estávamos falando de um lugar no qual eram desviados de Deus. Não era mais fácil Deus ter enviado ele para uma viúva do seu povo, que conhecia a sua lei, que conhecia a sua palavra? Mas Deus vai colocar o profeta numa terra de idolatria, no centro aonde Jezabel tinha vindo, na terra de Jezabel. Jezabel foi contaminar a terra de Israel, foi levar o pecado da idolatria. Agora Deus vai levar a luz, assim como em Salmo 139 que a pastora leu. Posso estar no Sheol, posso estar nas trevas, mas a tua luz me alcança. Um dia nós também estávamos lá, na idolatria, nas trevas, e a luz do Senhor nos alcançou. A luz do Senhor
Senhor chegou sobre as nossas vidas. E lá, aquela mulher que não tinha conhecimento da palavra de Deus, que não sabia quem era o Deus de Israel, olhou para aquele homem e creu, porque havia nele autoridade. Isso serve para nós, como servos do Senhor. O nosso sim é sim, o nosso não é não. Por isso que muitas vezes você não tem autoridade para exortar um demônio na tua casa, para exortar uma pessoa que está completamente fora da palavra, para colocar alguém que está fora do caminho no lugar. Sim, sim, não, não. Passou disso, é do diabo. Você precisa alcançar a autoridade. Uma das ferramentas que o inferno tem usado para separar o Filho de Deus da presença do Deus Altíssimo é colocar aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro novamente como pecador. Aí você vai dizer, mas ninguém peca mais? Oi? A palavra de Deus diz que aquele que foi iluminado pela graça, lavado e remido pelo sangue, e volta às práticas do pecado, melhor fora nunca ter conhecido a palavra, nem o sangue que o lavou, melhor que fosse o vômito do cão ou a porca voltasse para o seu lamaçal. Consegue entender a necessidade de saber a sua identidade? É caminhar para buscar a santidade. Santidade não é ser bonzinho, porque bom é Deus. Santidade é buscar justiça. A justiça, seja justo, faça as coisas da forma certa, para que o inimigo não tenha brecha sobre a tua vida, e a justiça de Deus seja sobre a tua vida. Você veio para uma tarde da bênção. Tarde da bênção é saber que já és abençoado. Tarde da bênção é levar com você a vitória que você já recebeu. Tarde da bênção é entender quem você é. Aleluia! Abra uma caixinha no seu coração e comece a colocar essas ferramentas dentro da caixinha. Há muitas pessoas que são ansiosas, e a ansiedade causa precipitação. A ansiedade te coloca fora do tempo. Deus tem chamado para muitas vidas. Deus tem chamado para muitas vidas. Mas é preciso aprender o tempo de Deus. Deus não coloca nenhum soldado sem estar preparado no meio da guerra. Se é para recuar, recua. Se é para dar um passo para trás, dá um passo para trás. Nem sempre você é vencedor porque está lá batendo boca, porque está lá na linha de frente. Ser vencedor também é saber dar um passo para trás. O inimigo, ele vai afrontar. É a especialidade dele. Enquanto você dorme, eu durmo, ele está acordado. Ele não dorme. Eu já falei outra vez que vim aqui, vou repetir. O céu é militar. As pessoas têm pavor de militar, mas o céu é militar. Tem patentes. Como também tem general, tem, o que mais? Cabo, tenente, soldado raso, sargento, capitão, major. Aí ninguém lembra, né? Que o inferno saiu do céu. E o inferno também é constituído de um exército. Ele é militar. Então o inferno tem estratégia. E a gente acha que pode só com o peito. É ou não é?
muitas batalhas são perdidas porque o soldado entrou na guerra sem estar preparado. Entendeu? Quais são as ferramentas que Deus nos dá para a batalha? Jejum, oração, a palavra e, acima de tudo, fé. E quando a nossa fé começa a ser minada, porque vamos ser verdadeiros e sinceros, eu tenho fé, mas o problema não sai da minha frente. Eu tenho orado tanto, mas eu não vejo resposta. E aí o que acaba acontecendo? Eu começo a minha fé a ficar menor e a minha certeza começa a cair. É ou não é? Aí a gente precisa ir para Marcos. Quem que disse o pai do endemoniado para Jesus? Eu creio. Ele não disse que não cria. Se ele não cresce, ele não tinha ido até Jesus. Ele não tinha ido até os discípulos. Ele cria. Mas havia algo ali que impedia ele de receber a bênção do filho. Era porque os discípulos não tinham fé? Aí eu faço uma pergunta. Quantas pessoas vivem em tarde da bênção, buscando bênção, bate na porta e a bênção não vem? É ou não é? Tem batido durante anos e tem visto pessoas dar testemunho e falado: eu cansei essa bênção, essa graça do Senhor, e fala: porque eu não? E eu venho dizer: não se cumpre. Não se cumpre. Às vezes a gente se cobra tanto. Às vezes a gente pensa que o problema é nós. Aí a gente volta a falar: o inferno tem estratégia. Eu creio. Foi a resposta do pai do filho que estava endemoniado. Ele não disse que não acreditava. Eu creio. Mas a resposta mais maravilhosa que ele deu foi a depois: mas se possível, aumenta a minha fé. Quando ele responde isso para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai dar a ferramenta. Traz o menino. E naquela hora não tinham mais grilhões do inferno que pudessem amarrar aquela criança. Não tinham mais grilhões que pudessem deter a mente daquele menino. Não tinha mais a condição do inferno de tomar posse daquela criança. E ele foi liberto. Aí os discípulos vão perguntar para Jesus: por quê? Aqueles discípulos há 3 anos caminhavam com Jesus, e em nome do Senhor Jesus os demônios eram sujeitos, os doentes eram libertos, curados, mas aquele menino não. E aí Jesus vai dar uma ferramenta e ele vai dizer: há castas de demônios que só com jejum e oração. E aí eu vou perguntar para os irmãos agora, nessa tarde, e eu vou dar uma ferramenta na mão dos irmãos. Abra a mão e toma posse. A ferramenta que Jesus disse naquele dia para os seus discípulos era: esse demônio se chama incredulidade. Repreenda agora com a sua mão esse demônio. Eu te repreendo a incredulidade da minha vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toma posse. Eu tomo posse da minha casa, da minha vida, da minha fé, da minha saúde, dos meus problemas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. Deus já nos abençoou. Quando você vê aquele problema,
que parece que não tem fim, você repreende o demônio da incredulidade, sai na autoridade do nome do Senhor Jesus. A incredulidade impede da fé agir. O milagre só acontece quando nós tomamos posse, quando nós recebemos. Amém? Ninguém pode te afastar do amor do Senhor. Você pode. Ninguém. Você pode. Então, não queira. Jesus, pela graça, te salvou. Então, não seja bobo de ouvir o que o inferno tem te colocado para te separar do amor de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Na autoridade do nome do Senhor Jesus.